Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para nossa quarta-feira, 21 de agosto. Bora conferir os jogos? Às 4 da tarde, a gente tem jogo pela qualificação da Champions League. Malmö FF contra Sparta Praga. O Malmö, um time da Suécia, é um time da primeira divisão do campeonato sueco e atualmente ele está em primeiro lugar na primeira divisão. Dos 19 jogos que rolaram até agora, ele marcou 47 gols, uma média de mais de 2 gols por jogo. Desses 19 jogos, 14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Sparta Praga, um time da República Tcheca, ele foi o campeão do último campeonato da primeira divisão da República Tcheca e atualmente, no campeonato atual, ele está em primeiro lugar e dos 5 jogos que já rolaram até agora foram 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Desses 5 jogos, ele marcou 12 gols, uma média de mais de 2 gols por jogo. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando o Malmö, 2-1, 4-3, 1-0, que sai um pouco do padrão, depois 2-2, 3-2, aí olhando o Sparta Praga, 2-1, 3-2, 2-1 de novo, 1-1, 2-0, então são times que costumam ter jogos que saem muitos gols, são times extremamente ofensivos, e olhando o último jogo entre eles, que aconteceu em fevereiro desse ano, acabou ficando 2-1 para o Sparta Praga, na casa do Malmö, que também vai ser esse jogo. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,24 para a gente colocar no boletim. Também às 4 horas, pela qualificação da Champions, a gente tem Dynamo Kiev da Ucrânia contra Red Bull Salzburg da Áustria. O jogo vai ser disputado no estado de Lublin, na Polônia, então o Dynamo tecnicamente não joga em casa pelas questões geopolíticas que envolvem a partida, né? E o Dynamo é um time da Premier League da Ucrânia, a primeira divisão da Ucrânia. No último campeonato ele acabou ficando em segundo lugar, atrás só do Shakhtar, e dos 30 jogos do campeonato foram 72 gols marcados, uma média de mais de 2 gols por jogo. No campeonato atual, ele atualmente está em terceiro lugar e dos 2 jogos que já rolaram até agora foram 2 vitórias com 5 gols marcados, uma média atualmente de mais de 2 gols por jogo também. Já o Red Bull Salzburg é um time da primeira divisão da Áustria, a Bundesliga da Áustria. No último campeonato ele acabou ficando em segundo lugar. Dos 32 jogos do campeonato foram 74 gols marcados, uma média também de mais de 2 gols por jogo, e no campeonato atual ele até agora está em primeiro lugar e dos 3 jogos que já rolaram até agora foram 3 vitórias com 9 gols marcados, uma média exata de 3 gols por jogo até agora. Olhando o retrospecto dos dois times, quando a gente olha o Dynamo, 3-1, 2-0, 2-1, 1-1, 3-0. Olhando o Salzburg, 1-0, que sai um pouco do padrão, depois 3-3, 5-1, 2-1, 3-2. Então, também são times extremamente ofensivos, que costumam ter jogos que saem muitos gols, e por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida, com uma odd de 1,20 para a gente colocar no boletim. Às 7 da noite, a gente tem jogo pela Série B do Brasileirão. Mirassol contra Botafogo de Ribeirão Preto. O Mirassol tem tido um aproveitamento excelente em casa, ele ainda não perdeu jogando em casa pela Série B. E quando a gente olha a classificação dos dois times, atualmente o Mirassol está em primeiro lugar. Dos 21 jogos foram 11 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. E o Botafogo de Ribeirão Preto está em 16º lugar, ele é o primeiro time antes da zona de rebaixamento. E dos 21 jogos foram só 5 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Quando a gente olha o retrospecto dos dois times, olhando o Mirassol em casa, dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo, fora de casa, dos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e só 1 empate. Por conta disso, levando em conta o aproveitamento do Mirassol em casa,
esse aproveitamento do fator mandante, o nosso palpite para esse jogo é dupla hipótese para o Mirassol. Mirassol ou empate, com uma odd de 1,12 para a gente colocar no boletim. E às 8h30 da noite, a gente tem semifinal da Copa das Ligas da América do Norte e da América Central. Columbus Crew contra Philadelphia Union. Os dois times são da MLS, a primeira divisão dos Estados Unidos, né? O Columbus Crew atualmente está em terceiro lugar. Dos 23 jogos que rolaram até agora, ele marcou 47 gols, uma média de mais de 2 gols por jogo. E o Philadelphia Union atualmente está em 10º lugar na MLS e dos 25 jogos que teve até agora, marcou 45 gols, uma média de quase 2 gols por jogo. Quando a gente olha o retrospecto dos dois times, olhando o Columbus Crew em casa, 2-1, 3-2, 4-0, 4-1, 1-1. Olhando o Philadelphia Union fora de casa, 4-2, 2-1, 4-3, 4-2, 4-3 de novo. Então são jogos que costumam sair muitos gols. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo, levando em conta o poder ofensivo dos dois times e que é uma semifinal, é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,16 pra gente colocar no bilhete. E esse é o nosso bilhete, montado na Sporting Bet. Mirassol ou empate, com uma odd de 1,12. Jogo do Malmo contra o Sparta Praga, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,24. Jogo do Dynamo Kiev contra o Salzburg, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,20. E jogo do Columbus Crew contra o Philadelphia Union, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,16, totalizando uma odd de 1,93, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento, com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Então é isso, tropa. O link do bilhete está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixe nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet.